Colocar um pouco menor aqui. Show de bola. E é isso aí, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à aula 4 do Código Disciplinar, ok? Aos homens e às meninas se visualizem nas viaturas da polícia, né? Nos batalhões especiais. Para o ano de 2021 é possível, né? Conseguirem realizarem os sonhos de vocês. Sonhe, mas sonhe alto. Você nunca irá além dos seus sonhos. E aí vocês aí, né, futuramente na formatura, ok? Então vamos que vamos. Aconteça o que acontecer, continue estudando. Aula de hoje, pessoal. Perdão. Recolhimento transitório. Show de bola. Eu deixei essa aula só para recolhimento transitório porque é uma aula bem bacana, tá? É uma aula relativamente curta, mas requer atenção e cai em prova. Recolhimento transitório, ok? Tudo do recolhimento transitório. Vamos que vamos. Recolhimento transitório, primeiro bizu, na lei não vai estar dessa forma. Eu fiz uma esquematização para vocês, né, visualizarem melhor. Não constitui sanção disciplinar, não é ato disciplinar, não é ato sancionatório, não é ação punitiva, não é ação disciplinar. Pode vir cobrado na prova dessa forma e você já tem que estar esperto, ok? Se vier nessas nomenclaturas, marca errado, recolhimento transitório não é isso. Vamos lá. Recolhimento transitório não é igual ou semelhante ou igualmente de igual modo a permanência, a custódia e também nem tão pouco a proibição do uso dos uniformes, né? Porque proibição é uma punição. Logo, no recolhimento transitório nós vamos ter aí a medida cautelativa, né, como uma medida preventiva de suspensão, né, do uso do uniforme, como proibição do uso do uniforme, mas não como forma punitiva, como ação disciplinar, não, ok? Primeiro bizu que a gente precisa saber do recolhimento transitório e das ações advindas do recolhimento, provenientes do recolhimento, não serão ações punitivas nem ações disciplinares, ok, pessoal? Serão como medidas cautelares, Isso, exatamente, vamos que vamos. Recolhimento transitório não constitui sanção disciplinar, já falamos, medida preventiva e acautelatória da ordem social e da disciplina militar. Nome bonito, medonho desse tamanho. Se na prova vier para vocês, o militar estadual está revestido sob uma medida preventiva e acautelatória da ordem social e da disciplina militar, você já sabe que isso é o quê? O recolhimento transitório. Né? Se a prova quiser complicar. Muito bem, vamos para frente. Consiste no desarmamento. Primeiro, desarmamento. Aí eu coloquei alguns, já pegando o artigo 72 como gancho, né? Houver possibilidade de prejuízo para a hierarquia ou disciplina, né? Apuração, bom andamento das investigações, né? Proibir o uso do porte de arma como medida cautelar, ok, senhoras e senhores? Recolhimento do militar à prisão. O militar vai ser preso aqui no recolhimento transitório. O militar fica na grade, viu? A grade, a cela, não pode sair durante o período do recolhimento transitório, não pode sair para canto nenhum durante aquele período. Isso é a regra geral, tá? Não pode sair para canto nenhum, ok? Tá recolhido transitoriamente, tá preso na grade, ok? Sem nota de punição publicada em boletim, lógico que tudo que ele fizer alcançar o militar e o que advir dele, o que né, vier depois dele, sendo, né, causas do recolhimento, não será nada como ação disciplinar nem nota punitiva. Tão logo não será publicado em boletim, ok? Olha a possibilidade, podendo ser excepcionalmente adotada quando houver fortes indícios de autoria de crime propriamente militar ou transgressão militar e a medida for necessária. Aí pode-se aplicar o recolhimento transitório e nós vamos ver quais causas, tá? Vamos lá. Na lei está dessa forma, né? Um parágrafozão grande, a gente desmanchou ele ali para a gente ter uma visualização melhor. Pode ser excepcionalmente adotada, né? Lembra disso, tá, pessoal? Pode ser excepcionalmente adotada. Recolhimento transitório não é obrigatório, podendo ser excepcionalmente adotada. Isso aqui, ok? Quando houver fortes indícios de autoria de crime propriamente ou transgressão militar e a medida for necessária.
ao bom andamento das investigações para sua correta apuração, né? Quando? Isso aqui, ó, autoria de crime propriamente militar ou transgressão, beleza? Show de bola. Ô seta. Aí eu coloquei aí, né? O militar pode ser submetido, isso aqui também é um ganchozinho, tá? Não vamos nos prender muito na leitura. A preservação da segurança pessoal do militar e da sociedade em razão do militar, 2 pontos. É o Hulk. O item aqui é o Hulk. Mostrar-se agressivo ou violento, pondo em risco a própria vida e a vida de terceiro. Bichão, pai d'égua. É o violentãozão, bichão. Pode ser aplicado. Não é que deve ser. Pode. Se na prova vier cobrando que o militar mostrar-se agressivo e violento, pondo em risco a própria vida e a de terceiro, será alcançado ou terá a aplicabilidade do recolhimento transitório sobre ele? Não. Podendo ser, poderá alcançar, poderá ser recolhido. Não é que deve, ok, pessoal? Encontrar-se embriagado, né, cheio da cachaça do mel ou de substância entorpecente, ou seja, o cara tá fora de si lá, sei lá, enfim, né, uma substância entorpecente psicoativa, então. Encontrar-se embriagado ou sob substância, etc. Mas detalhe, pessoal, pode. Quando ele diz que pode aqui, ó, não é qualquer situação de embriaguez que o militar tem que ser coisado, não, ó. Crime, autorias de crime propriamente militar, certo? Ou transgressão militar. O cabo tá no aniversário da menina dele, da filha dele, dentro de uma rede, lá no Alpendre. Bebeu umas cachaças lá, curtiu o aniversário, tá melado que só espinhaço pão doce. Aí tem que ser aplicado o recolhimento transitório. Cuidado. O militar estiver embriagado, deverá ser aplicado o recolhimento transitório? Não. Tem que ser o quê? Se houver fortes indícios de autoria de crime militar ou transgressão militar e ele se encontrar embriagado, poderá ser aplicado o recolhimento transitório. Cuidado, tá? Motivação do recolhimento transitório. Recolhimento transitório cai tudo na prova, tá, pessoal? De recolhimento transitório, o artigo 26 cai todo. Então, pega esse slidezinho, revisa um slide curto, uma aula curta, mas show de bola. As decisões de aplicação do recolhimento transitório serão sempre fundamentadas e imediatamente. Olhe, cuidado com isso aqui. Imediatamente não é igual a logo em seguida, não é igual a após, não é igual a após. Ok? Ou dentro das primeiras 24 horas, ou dentro das primeiras 72 horas, ou durante o período que se fizer a lavratura do flagrante, etc. Não. A comunicação da aplicação da medida, ou seja, o militar foi aplicado a medida de recolhimento transitório, ele foi recolhido. Imediatamente, pessoal, imediatamente dá a ideia temporal de no ato, né? Em cima da bucha. Não é logo em seguida. Logo em seguida quanto? 3 horas depois, 4 horas depois, 5 horas depois? Não. Imediatamente. Cuidado se na questão vier após, logo em seguida. Né? Tem atenção nesse detalhe. Comunicadas ao juiz, auditor, Ministério Público e Controlador-Geral de Disciplina nos casos de crime. Opa! Tem que ser comunicado para 3 autoridades. Ministério Público, juiz, auditor e controlador-geral, se for relacionado a crime. Se for relacionado a transgressão, apenas o último, transgressão militar. Ou seja, o controlador-geral de disciplina. Eu fiz um slidezinho fazendo a esquematização disso aqui. Vocês já vão ver, tá? Precisa riscar agora não. E nós vamos já mencionar eles. Já falamos, né? Somente poderá ser feita. A condução do militar do Estado à autoridade competente para determinar o recolhimento transitório somente poderá ser efetuada por superior hierárquico ou por oficial com precedência funcional ou hierárquica sobre o conduzido. Que é isso? Vamos supor que o militar lá seja um sargento, né? Ele está com fortes indícios de supostamente um crime militar ou transgressão militar. São os primeiros 2 requisitos. Aí ele vai estar lá, mostra agressivo, pondo em risco a vida dele, vida de terceiro, ou está embriagado e tal. E ainda também pode ser na questão das investigações, né? Dentro das investigações, etc. Né? Se houver prejuízo para as investigações. Mas tem que estar relacionado à aplicabilidade do recolhimento transitório. Lembre, tem que estar relacionado a indícios de autoria de um crime propriamente militar ou de uma transgressão. Não é do nada, tá? Eu até dei o exemplo aí da questão do embriagado, né?
Então tem um sargento lá que está nessas condições. E o recolhimento transitório vai ser aplicado sobre ele. A condução do local lá onde ele está, até a autoridade competente, que tem competência para aplicar o recolhimento, nós vamos ver quem são elas. Essa condução só pode ser feita por superior hierárquico. Aí ele diz, ou por oficial com precedência funcional. Por superior hierárquico, se é um sargento, só pode ser de subtenente para cima, correto? Se for um cabo, de sargento para cima. Aí ele diz assim, ou por oficial com precedência funcional. Porque, de repente, se for um oficial, vamos supor que seja um capitão, né, da companhia lá, e tem um outro capitão na companhia que é o comandante. Então, esse capitão que é comandante, ele tem precedência funcional ou hierárquica sobre o conduzido, ok? Embora os dois sejam de iguais postos, né, de igual posto, mas ele tem precedência funcional, porque ele tem exercício da função de comandante, o outro lá talvez não seja comandante, seja um subcomandante, um oficial. Eu estou dando um exemplo, o porquê disso. Então a condução é um soldado lá que está incluso nesses dois, do cabo para cima pode fazer a condução. Cuidado, não é a aplicação do recolhimento transitório, é a condução. Quem vai aplicar o recolhimento transitório é a autoridade competente, ok? E nós vamos ver quem são eles. São autoridades competentes para determinar o recolhimento do tenente até o governador, do segundo tenente, segundo, primeiro tenente, capitão, majores, tenente, coronéis, comandante-geral, controlador-geral de disciplina, tá ali, ó, secretário de segurança e governador, ok? A classe das praças não pode aplicar recolhimento transitório, eles não têm essa competência. Pode fazer a condução, ok? Lógico, tem que ser um nível, né, abaixo do graduado que esteja sendo conduzido, ok? O graduado que estiver sendo conduzido, vamos supor, se é um cabo, né? Aí o sargento pode fazer a condução. Um outro cabo, não. Um soldado também não, ok? Se for em relação a crime propriamente militar, aí eu botei lá o esquematização, o bom andamento das investigações, o Hulk, né, tá agressivo demais, o bicho tá violento, virando lobisomem, querendo açoitar todo mundo, ou encontrar-se embriagado. Lembrando que esses 3 itens aqui, pessoal, é relativo a fortes indícios de crime propriamente militar ou transgressão militar. Pode ser aplicada a medida. Se for aplicada em relação a crime, aí nós vamos ver. Tem que ser comunicada quem? Imediata, comunicação imediata para o terceiro. Juiz, auditor, Ministério Público, Controlador Geral de Disciplina. Ou, se for em relação à transgressão, da mesma forma, andamento de investigação, o Hulk e o cabo tá cheio da cachaça. Se for a transgressão disciplinar e for aplicado o recolhimento transitório, tem que ser comunicada para quem? Controlador Geral de Disciplina. É fácil. Crime tem que ser comunicado para 3, de forma imediata. Transgressão só para 1. Quem? Controlador. Ok? Crime. Controlador, juiz, auditor, Ministério Público. Tem que ser para os 3. Ok, pessoal? Show de bola. Prazo máximo do recolhimento transitório. Parágrafo 4º. Via de regra, 5 dias. 5 dias, não são 5 dias úteis, cuidado, são 5 dias, logo, entende-se que são 5 dias corridos. Aí ele diz, salvo determinação em contrário da autoridade judiciária competente. Pode passar de 5 dias? Pode, mas quem determina? A autoridade judiciária competente, ou seja, o juiz. Ele pode ser prorrogado por igual período? Não, está errada a questão. Pode ser prorrogado por um período máximo de até 20 dias? Também está errada a questão. Salvo determinação da autoridade judiciária. Ele disse a quantidade de tempo limite? Não. Ele disse que pode passar de 5 dias? Pode. Via de regra. Mas para passar de 5 dias tem que ser a autoridade judiciária que tem que determinar. Ok? Via de regra, 5 dias. Tranquilo, para frente. Uma olhada no chat. Vamos lá ver o que tem aqui no chat aqui. Dá uma pausezinha aqui, só um minuto. Então vamos lá, retornando, ok, pessoal? Remuneração do recolhido. O militar que está sob recolhimento transitório não perde nada, nenhuma vantagem. Tudo normalzinho, ok, pessoal? Recolhimento transitório. Não perde nada, nenhuma vantagem. Todo recebe integral. Bizu. Para frente. É um direito do recolhido. Nós vamos ver, é a GICOA. O que é isso? Ao militar estadual preso nas circunstâncias deste artigo, são garantidos os seguintes direitos. Justificação por escrito do motivo do recolhimento transitório, é o J, né? Ou seja, ele tem que saber por que está sendo recolhido.
Identificação do responsável pela aplicação da medida. Ele tem que saber quem é a autoridade competente que está aplicando a medida de recolhimento transitório sobre ele. Comunicação imediata, olha aí o imediato aí aparecendo novamente, né? Do local onde se encontra recolhida a pessoa por ele indicada, pode ser advogado ou uma pessoa da família. Ocupação da prisão conforme o seu círculo hierárquico, e nós vamos ver, se ele for um soldado, só pode ficar em soldado e cabo, se for um sargento, só em sargento e subtenente. Dentro daqueles círculos hierárquicos eu vou colocar aqui do lado, tá? Apresentação de recurso. Então, os círculos hierárquicos, né? Se ele for recolhido transitoriamente, no local que ele ficar recolhido, na cela, porque no artigo diz que ele fica recolhido à prisão, né? O militar é recolhido à prisão. Então, vamos lá. Praças, né? Só dentro dos ciclos deles, se sargento, subtenente, se cabo, só cabo e soldado. Se for oficial, se for um tenente, só dentro dos oficiais subalternos, que são os tenentes, segundos e primeiros. Os capitães, somente com os capitães, e dos majores até o coronel comandante geral são os oficiais superiores, né? Ok? Show de bola. O recurso do recolhimento transitório será interposto perante o comandante da unidade da corporação militar onde estiver recolhido o militar, né? Se o militar foi recolhido aqui ao 15º Batalhão, um exemplo, né? Ele vai ser interposto perante este comandante, ok? Aí ele diz o seguinte: na hipótese do recolhimento transitório ser determinado pelo comandante da corporação militar para onde foi recolhido o militar, o recurso será interposto perante esta autoridade, que imediatamente encaminhará ao seu superior hierárquico, a quem incumbirá a decisão, ok? Se foi o comandante da unidade lá que determinou o recolhimento transitório, aí o que acontece? Que é o parágrafo 8. O militar vai entrar com recurso. Aí este comandante da unidade, né, do batalhão, que foi ele que determinou o recolhimento, ele vai encaminhar para a autoridade superior, ok? Show de bola. Liberação do recolhido. A decisão do recurso será fundamentada e proferida no prazo de 2 dias úteis. Expirado este prazo, ou seja, os 2 dias úteis, sem a decisão do recurso, o militar será liberado imediatamente. Mais uma vez a palavra imediatamente aparecendo. Então, passaram-se 2 dias e o militar não teve resposta do recurso, ele tem que ser o quê? Liberado. O quê, pessoal? Imediatamente, não é logo em seguida. Não é logo em seguida, não é após, é imediatamente. Na prova tem que vir a palavrazinha imediatamente, ok? Ok, pessoal? Show de bola. Vamos para frente. E agora é hora de simulado. Olha aí que aula bacana. Aula curtinha. Recolhimento transitório. Porém, pessoal, cai na prova tudo, viu? Recolhimento. Vamos lá, Miquel, manda. Na questão do recolhimento transitório. Eu tenho um amigo meu que... Certo. Fardado, embriagado? Também, esse bicho tá cheio de problema, né, mano? Aqui, show de bola. Níveis serpente, faca na caveira e as questões nível Jedi. Primeira questão. Deixa eu fazer aqui. O militar que sofrer ato disciplinar que caiba o recolhimento transitório seja considerado injusto, ilegal e eivado de vícios, ou seja, cheio de vícios. Após acabados o direito de recorrer sobre o ato, caberá ainda o recurso, será interposto perante o comandante da corporação militar onde estiver recolhido o militar. Certo ou errada? E aí, senhoras e senhores, certo ou errada? Questão errada, né? Ato disciplinar aqui, ó, já matou a questão, né? Ó. Recolhimento transitório é medida cautelar, medida preventiva e acautelatória da ordem social e da disciplina militar. Aquele nomezão bonito. Ou seja, medida cautelar, medida preventiva, né? Próxima. Fundamentada e proferida a decisão contra recurso em favor do militar sobre medida acautelatória e preventiva da ordem, onde se acha recolhido à prisão, deverá ser de 2 dias úteis. Certo ou errada? E aí, pessoal? A decisão contra recurso deve ser de 2 dias úteis? Sim ou não? Certa? Para frente. Show de bola. Opa, essa daí foi dada, né?
Sem querer, querendo. Mas vamos ler ela de novo, né? Ó. Fundamentada e proferida a decisão sobre recurso em favor do militar, onde se acha recolhida a prisão, deverá ser de 2 dias úteis, em consequência obrigatória, sendo observado que o recolhimento se deu de maneira irregular ou ilegal, o militar logo em seguida deverá ser solto. Aí, ó, o militar logo em seguida de forma imediata, por isso que a questão está errada, né? Ganharam uma questão aí, cliquei aqui de forma rápida, aqui aí sem querer, ok, pessoal? Ó, não é isso? De forma imediata, ok? Quando da aplicação da medida preventiva e acautelatória da ordem social, por que eu estou fazendo questões com essa nomenclatura? Porque a prova pode cobrar isso, então você já tem que entender que ele está falando de recolhimento transitório, ok? Vírgula não, em desfavor do militar estadual, vírgula, terá direito à justificação por escrito do motivo do recolhimento transitório, identificação do responsável pela aplicabilidade do ato disciplinar, comunicação imediata do local onde se encontra preso a pessoa por ele indicada. Certo ou errada? Show de bola, ó. Aplicabilidade do ato disciplinar. Ninguém está aplicando uma sanção, ninguém está aplicando uma punição a ele aqui, ó. Isso aqui é uma medida cautelar, pessoal. Então, a aplicabilidade do ato disciplinar já torna errada a questão. Ok? Oi. E vai cair na prova, viu? Recolhimento transitório. Revise esse slidezinho, essa aula, tá? Resolva as questões dele. Vai cair na prova. Não de forma regular, apenas como medida excepcionalmente a ser adotada, vírgula, o recolhimento transitório. Certo ou errada? Questão fácil, pessoal. Certo ou errada? Vamos lá. Cuida. Quem é o primeiro para Cristo? Certo ou errada? Cuida. Questão 3, 2, 1. Certa. Certa a questão, senhoras e senhores. É isso mesmo. Tá, vamos lá. Ó. Podendo ser excepcionalmente adotada. Ok? Certíssima. Será obrigatório a comunicação imediata. Opa! Nos casos da aplicabilidade da medida de recolher o militar à prisão de forma transitória, vírgula, ao juiz auditor, vírgula, somente nos casos de correlação com o crime propriamente militar. Bora, Breno, responde a questão. Aquela resposta lá que tu deu naquela hora. Cuida. E aí, os demais? E aí, ô Miqueias, tá certo ou tá errado, Miqueias? Eu não sei, eu não posso dizer. Eu posso dizer. Por que tá errado, Miqueias? Vamos lá. Não, mas a aplicabilidade é isso mesmo, cara. Que foi aplicado, ele foi colocado para ele um recolhimento transitório, né? A medida de recolher o militar à prisão de forma transitória. Beleza. Aí ele diz: a comunicação imediata tem que ser feita ao juiz, vírgula, somente nos casos com relação com o crime propriamente militar, certo ou errado? Aí eu dou o bisu para vocês. Se essa vírgula aqui, ó, essa bonita aqui, ó, tivesse bem aqui, pessoal, que assim, ó, né? Se tivesse a vírgula aqui, já tornaria a questão errada. Mas a questão aqui está certa, porque ele diz: tem que ser comunicado ao juiz, ao auditor, vírgula, somente nos casos. Beleza, ele não excluiu os outros. Isso aqui é uma pegadinha das grandes. Se ele tivesse colocado a vírgula lá, que ele dissesse ao juiz somente, aí estaria errada a questão. Ok? A falta de conteúdo não exclui o assunto, né? Está implícito. Beleza? Questão certa. A questão daí já é um nível bem... Porque o cara vê assim, o juiz auditor. Aí ele lê rápido, não vê a vírgula. O cara diz, não, tá errado. Né? Isso aqui é percepção. Aumentando o nível de vocês para vocês terem percepção na prova, ok? E no simulado. Já sugiro a vocês, desde essa aula 4, já peguem a prova de 2016 na parte de legislação e tentem resolver as questões de legislação. Apenas com essas aulas até a aula de número 4, para vocês verem o nível da prova e pegue os outros simulados aí para vocês verem. Como você já consegue fazer um estrago grande. Cuida.
O militar que, vírgula, sob medida preventiva e acautelatória da ordem social. Luana, na gentileza, grava um áudio aí, ou grava um áudio, responde isso aí no áudio, para que fique registrado na nossa aula. Para que fique registrado na aula, que a aula está sendo gravada. Fala isso no áudio, Luana, por gentileza. Foi... Certo, mas a parte de legislação você resolveu. Show de bola. Aí eu te pergunto, Luana, tu sentiu dificuldade? O que foi que você achou dos níveis da questão? É o mesmo nível daqui do cursinho? As questões estão mais difíceis? Tá igual? Como é? Eu achei que bem fácil. Show de bola, show de bola. Padrão, isso é bom saber. É bom saber que nós estamos no caminho, né? Elevar o nível de vocês para a gente conseguir a aprovação. Pessoal, por gentileza, entrem lá no YouTube, né? E postem os comentários de vocês. Eu resolvi as questões tal, a questão dessa aqui a gente tem que ter. Até para que outras pessoas, quando acessarem a aula, ver os bisus que vocês estão dando lá nos comentários e já ficar ligado, né? É aquela história, pessoal. A gente se ajuda os demais e a gente é ajudado. Ok? Show de bola. Vamos para frente. O militar que estiver sob medida preventiva e acautelatória da ordem social, observar a ilegalidade sobre o recolhimento, terá direito de apresentar recursos disciplinares a ser julgado perante a autoridade militar que determinou o recolhimento, sendo observado o prazo para fundamentar e proferir a decisão de 2 dias úteis, certo ou errada. Tem um rabo de calango na questão, né? Nós estamos aqui para resolver e para ajudar. O que vocês têm que procurar na questão dos rabos de calango? Terá direito de apresentar recursos disciplinares. Não, recursos disciplinares não, pessoal. Recursos disciplinares é para ação disciplinar, ok? Vou vontade de espirrar agora e não saiu. Recursos disciplinares é quando o militar está parte de um processo em que está sendo aplicada sobre ele uma medida disciplinar, um ato, uma punição. Aí ele entra com recursos disciplinares. Aqui ele só vai entrar com o recurso normal. Ok? A questão é errada por causa disso. Próxima. O militar estadual sob medida cautelatória da ordem social e da disciplina militar, vírgula, obrigatoriamente, vírgula, deverá ser recolhido à prisão e pelo tempo necessário ao restabelecimento da ordem, não ultrapassando 5 dias de forma regular. Certo ou errada? E aí, senhoras e senhores? A disciplina militar obrigatoriamente, vírgula, deverá ser recolhida à prisão e no tempo necessário ao restabelecimento da ordem, não ultrapassando 5 dias de forma regular. Eu acredito que a questão esteja certa, pessoal. Né? Posso estar enganado, mas vamos lá. A questão está certa, é isso mesmo. 5 dias não ultrapassando de forma regular, ou seja, via de regra são 5 dias. Pode passar de 5 dias? Pode, ou seja, de forma excepcional pelo juiz. Correto? Show, padrão, tá certa a questão. Só porque a forma como a questão foi reformulada, né, pegando a cabeça, botando lá pro meio, os pés botou lá para cima e etc, né, a gente fica meio... Mas é isso, aqui nós estamos treinando. Sobre a aplicabilidade do recolhimento transitório em desfavor ao militar estadual, julgue o que se segue. Pessoal, vocês podem falar no áudio, tá? Porque às vezes eu estou lendo aqui e não estou acompanhando o chat. Pode falar no áudio, tá? Pode interromper e falar no áudio. Nos casos de transgressão disciplinar, poderá ser aplicada a medida para a preservação da segurança pessoal do militar e da própria sociedade. Nos casos de crime propriamente militar e algum andamento das investigações, deverá ser aplicado também o recolhimento transitório. Certo ou errada? Errado. Vamos lá, os demais. Errado, né, pessoal? Nos casos de crime também não deverá, também poderá ser aplicada, né? Poderá. Ok, pessoal? Pode. Escrever com o mouse é horrível, mano. Poderá. Possibilidade. Vixe, aqui é um A, mano. Poderá. Possibilidade, ok, pessoal? Questão errada. Não é que deve ser aplicado. Pode ser aplicado. Nos casos em que houver fortes indícios de autoria de crime propriamente militar, poderá ser adotada de forma regular. Opa!
a medida de recolher o militar à prisão, quando este se encontrar embriagado ou sob ação de substância entorpecente, ou ainda nos casos em que mostrar-se agressivo ou violento, pondo em risco a própria vida ou de terceiros. Essa questão, pessoal, é questão típica daquela questão que o aluno se apaixona. Porque a questão fala tudo que o aluno quer ouvir. De recolhimento transitário, não sei o que, e tal, adotada e tal, aquele negócio todo. Só que tem um rabo de calango lá no começo da questão. Poderá, opa, é isso mesmo, ó. Tá, beleza, ser adotada de forma regular, não. Ele está dizendo aqui via de regra, ou seja, tem que ser adotada aqui de forma regular. Excepcionalmente. Forma regular é de forma habitual. Aqui é de forma excepcional. Errada só por conta desse detalhezinho aqui. Então, esse tipo de questão, ela falou recolher militar à prisão, encontrar-se embriagado, ação de substância entorpecente, vocês, ó, né, engolindo, né, o que a questão estava dizendo para vocês. Nos casos em que mostrar-se agressivo, violento, em risco a vida dele, vida de terceiro, isso, mas a questão tá certo, não estou encontrando erro não. Olha lá, o erro bem pequenininho, torna a questão errada, ok? Será obrigatório a comunicação imediata. Opa! Nos casos da aplicabilidade da medida de recolher o militar à prisão de forma transitória, ao juiz auditor, Ministério Público e Controlador Geral, somente nos casos de correlação com o crime propriamente militar, certo ou errada? Crime propriamente militar tem que ser aplicado, tem que ser comunicada para quem, pessoal? Aí tá aqui, ó, comunicação imediata, opa, beleza, crime para 3 pessoas, juiz, ministério e controlador. Então eu acho que tá certo. Truco é isso mesmo, gabarito, show, né? Show de bola, é isso mesmo. Será de forma obrigatória e imediata a aplicabilidade quanto ao desarmamento o militar que estiver sob medida preventiva e acautelatória da ordem. O cara está sob recolhimento transitório, a medida de recolher, né, o armamento dele é imediato ou ele pode ficar com o armamento lá e logo em seguida, como é? Certo ou errado? A questão está certa, né, pessoal? Vai que esse cara está dentro da cela lá preso e armado. Não existe isso, né? Não pode. Certa questão. E lembrando, pessoal, que aqui vai ser como medida cautelar também, tá? Esse desarmamento, essa proibição dele permanecer armado durante o recolhimento transitório é de forma cautelar. Essa proibição não alcança ele de forma punitiva. Por quê? Porque ele está sob os efeitos do recolhimento transitório. E tudo que vem e advém do recolhimento transitório, durante o período do recolhimento transitório, são medidas, né? São medidas cautelares, ou seja, medidas preventivas, ok? Não são punitivas, não são ações disciplinares, não são atos disciplinares, não são punições e etc. Rapaz, eu vou dizer que uma aula dessa aqui até eu passava de novo na polícia, mas tu é doido, uma aula dessa aqui é massa demais, mano. Top, viu? Nos casos em que o militar estiver visivelmente embriagado e for parte de processo relacionado a crime propriamente militar, poderá ser aplicada a medida de recolhimento transitório, onde consistirá a aplicação da proibição da posse de sua arma de fogo, enquanto permanecer na condição de recolhido, sendo esta medida como ação disciplinar ao militar estadual. Acabei de explicar essa questão, né? Então a questão vai estar errada. Como ação disciplinar, não. Vai ser como ação preventiva, ok, pessoal? Ele não está sendo punido aqui. Show de bola. Podendo ser excepcionalmente adotada quando houver fortes indícios de autoria de crime propriamente militar ou transgressão militar e a medida for necessária. Neste último, ou seja, transgressão, será obrigatória a comunicação logo em seguida somente ao controlador geral de disciplina. Aí a gente já mata a questão, né? A comunicação não pode ser logo em seguida. A comunicação tem que ser imediata, pessoal. Torna a questão errada. Então, aqui nós estamos treinando. Por isso eu estou fazendo questões, elaborando questões nessa forma, nessa modalidade, para a gente treinar e ter a percepção, ok? Deverá ser aplicada a medida de recolhimento transitório ao militar que se encontre embriagado para a preservação da segurança pessoal do militar e da sociedade. Certo ou errado? E aí, Breno, certo ou errado?
Miqueias, Luana, Andressa, os demais, cuida. Errada, né, pessoal? Primeiro de tudo, não deve, tem que ser pode, possibilidade. E ele não falou relação aqui, se tem com relação a crime propriamente ou se tem com relação à transgressão. Se ele estiver embriagado dentro de casa, na rede, por causa do aniversário da filha, e aí? Recolhimento transitório não cabe nesse caso, né? Ele não tá, ok? Nos casos em que o militar mostrar-se agressivo e violento, pondo em risco a própria vida e a de terceiros, podendo ser aplicado de forma excepcional quando houver fortes indícios de autoria de crime propriamente militar, será competente para a aplicação imediata da medida juiz, auditor, Ministério Público ou Controlador-Geral de Disciplina. Certo ou errada? A questão está errada, pessoal. Errada, erradíssima. Por quê? Porque ele falou, ó, será competente. Será competente. O único que vai ser competente aqui, nesses casos, é o controlador. A aplicação imediata aqui da medida, ela vai ser aplicada pelas autoridades competentes, que é do segundo tenente até o governador, logo, ok? Só que a comunicação imediata nos casos de crimes é que tem que ser comunicado para esses três. Aí ele trocou. Ele disse que a aplicação imediata pode ser feita por esses três. E não. A comunicação imediata deve ser comunicada a esses três aqui. Juiz auditor não é autoridade competente, não está lá no rol das autoridades. Ministério Público também não. Ok? Questão errada. Entenderam aí o bizu da questão? E, senhoras e senhores, hoje é só, né? Até a próxima aula. Amanhã nós temos aula, ok? Senhoras e senhores,